Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de revisão. Pois é, o projeto História com o Professor Marcelo já está na sua 10ª aula e nós resolvemos dar essa pequena pausa para nós revisarmos tudo aquilo que a gente já viu. Claro, calma, vai ser de uma maneira leve, sem muita complicação, tá ok? Principalmente para você que está chegando agora ao nosso canal, para você ter um apanhado de tudo que já foi trabalhado aqui no projeto História com o Professor Marcelo. A primeira aula que nós trabalhamos foi com relação à divisão tradicional da história. Nós sabemos que a história da humanidade ela é muito complexa. Tem muitas estradas, muitos caminhos que você pode seguir. Porém, os historiadores resolveram, lá na Europa, dividir toda a história da humanidade de uma maneira mais simples, mais didática. Porém, nós vimos em nossa aula que é uma divisão que favorece muitos interesses europeus. É baseada justamente no ponto de vista europeu. Eles desconsideraram outras sociedades ao elaborar essa divisão tradicional da história, que divide a história em pré-história, e depois em antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Nós vimos isso. Então, não é que essa divisão seja universal e que esteja valendo para todos os povos de todas as partes do planeta Terra, não. Ela valorizou única e exclusivamente o ponto de vista europeu. Inclusive, é uma das principais críticas que os historiadores fazem a essa maneira de dividir a história, essa maneira tradicional de divisão da história. Por exemplo, desconsideraram que na época poderia existir sociedades que ainda se encontravam na pré-história, vivendo de uma maneira semelhante aos homens da pré-história. Então, o desenvolvimento humano, a evolução humana, ela não foi igual, ela não foi linear para todas as sociedades. Porém, essa divisão tradicional da história, ela ainda é usada no contexto das universidades, das escolas públicas, escolas particulares, do meio educacional em si. É uma maneira didática, mais prática de compreender a divisão da história. Quando você for estudar para um concurso, para um vestibular, para o Enem, essa é a divisão que é válida, viu? É a divisão tradicional. Depois nós mergulhamos na pré-história propriamente dita. Como o nome sugere, pré-história. Pré é tudo aquilo que vem antes. Então, é o que aconteceu antes da história. Professor, então quando é que começou a história? A história começa por volta de 4.000 a 3.500 a.C., quando o homem começa a desenvolver a escrita. Quando o homem começa a registrar tudo o que acontece em sua vida, aí nós temos o início da chamada história. Mas isso de acordo com aquela divisão tradicional. Antes disso, é o que se chama de pré-história. É todo o desenvolvimento humano antes de começar a escrita. E a pré-história propriamente dita, ela se divide também. Existe o chamado paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. E essa divisão ela é baseada no meio de produção que o homem utilizava para conseguir a sua sobrevivência. Lá no paleolítico, o homem se utilizava muito da pedra, simplificando, claro. No neolítico, o homem começa a dar mais acabamento aos seus instrumentos. E na idade dos metais, como o nome mesmo diz, o homem começa a utilizar os primeiros metais. Tudo isso com base na observação da natureza. E é bom a gente lembrar que o homem sempre foi um atento observador da natureza ao seu redor. E o único objetivo do homem nesse momento e até hoje é a sobrevivência. Tudo que o homem fazia, tudo que o homem faz ainda hoje é para sobreviver. E ele enfrenta as intempéries da natureza, ele enfrenta as condições adversas ao seu redor. Tudo por quê? Porque o homem tem inteligência. Ele guarda na sua mente os resultados de suas experiências, sejam eles bons ou ruins. Então, o homem ele começa a passar por um processo de desenvolvimento. O seu cérebro começa a aumentar porque ele começa a usar mais a sua mentalidade. Ele enfrenta as intempéries da natureza. Por exemplo, no início, lá no Paleolítico, o homem vivia da coleta. Ele não plantava nada, ele colhia aquilo que a natureza oferecia. Já no Neolítico, ele começa a plantar, surge aí a agricultura. E com a agricultura surge o excedente. E o homem começa a raciocinar como guardar aquele excedente. E o interessante é que ele observa que quanto mais ele planta, mais ele colhe. E quanto mais ele colhe, menos ele vai precisar sair para caçar, como acontecia lá no Paleolítico. Às vezes ele tinha que se distanciar da sua tribo, do seu grupo, do seu clã, vários dias para conseguir casca e trazer alimento para o seu grupo.
Só que com o Neolítico, com o desenvolvimento da agricultura, ele não precisa se deslocar tanto, porque ele começa a colher aquilo que ele planta. E enquanto a colheita não chega, ele começa a criar os primeiros animais domésticos, que vão lhe dar sustentabilidade, que vão lhes dar a alimentação necessária enquanto ele não colhe da sua agricultura. Aí surge a criação dos animais mais domesticáveis. Então o homem ele começa a desenvolver e começa a entender que quanto mais terra ele tiver, menos ele vai precisar trabalhar. E é justamente essa disputa por terra que vai gerar as primeiras guerras, os primeiros conflitos humanos. Ok? Depois surge a idade dos metais, onde o homem começa a entender que alguns instrumentos não são tão duráveis e aí ele começa a empregar os metais. Surgem as primeiras ferramentas de metais e a agricultura ganha um novo impulso. A partir de todo esse desenvolvimento, porque o homem é um ser em desenvolvimento, surgem as primeiras civilizações. Nós acabamos de ver que o homem começa a dominar a agricultura a seu favor. Juntamente com a agricultura, a pecuária, a criação de alguns animais. Tanto a agricultura quanto a pecuária precisam de um elemento comum em abundância. E esse elemento é a água. O que seria de nós seres humanos se não fosse a água? Então, as primeiras civilizações começam a surgir justamente onde há água. E onde é que existe água? À margem dos rios. Então, as primeiras civilizações surgiram às margens dos grandes rios da época. A civilização egípcia, às margens do rio Nilo, a própria Mesopotâmia, às margens do rio Tigre e Eufrates, e assim sucessivamente. Então o homem começa a entender que quanto mais próximo dos rios ele estiver, menos trabalho ele vai ter para conseguir água, para irrigar a sua agricultura, para criar os seus rebanhos e para ele mesmo poder usufruir dessa água como ser humano, porque nós precisamos de água também. Então as primeiras civilizações surgem justamente às margens dos grandes rios da época. E é bom a gente lembrar que para um povo ser considerado civilização, há necessidade de algumas características. Por exemplo, uma legislatura própria, um conjunto de regras, um conjunto de leis, uma religiosidade. O homem começa a desenvolver o seu culto, primeiro aos elementos da natureza, aos quais ele associa um deus ou uma deusa. É necessário também uma língua oficial que una esse povo. Quando os homens começam a se unir, com base nessas características, começam a surgir as primeiras civilizações. A egípcia, da Mesopotâmia e por aí vai. Falando em civilizações, nós também falamos do Egito, o grande, todo-poderoso Egito. Uma civilização que gera ainda hoje muita curiosidade, principalmente com relação à construção de suas pirâmides. E uma das coisas que a gente viu muito com relação ao Egito Antigo é a sua religiosidade. Com base na religiosidade dos egípcios, que eles eram politeístas, nós podemos lembrar que o povo politeísta, como o próprio nome diz, muitos, eles adoravam uma infinidade de deuses. Se você fizer uma pesquisa sobre a mitologia egípcia, você vai encontrar vários e vários deuses. E eles tinham uma maneira muito interessante de desenhar, de caracterizar, de representar os seus deuses. Quem se lembra do nome? Muito bem, antrozoomorfismo. Os deuses egípcios eles eram representados com forma humana e parte animal. Era essa mistura, ou somente animal, ou somente humana. E geralmente também a mistura de a forma humana com a forma animal. É o antropozoomorfismo. Então, as esculturas, os desenhos que os egípcios faziam relacionados aos seus deuses tinham essa característica. E com base na religiosidade egípcia, eles desenvolveram a técnica da mumificação. Lembra? Por quê? Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. São dois elementos muito ligados a isso. Primeiro, as próprias pirâmides, que nada mais eram do que túmulos. Os faraós construíam as maiores e as mais imponentes, e a pessoa que tinha menos condições construía uma simplesinha. Mas a pirâmide nada mais era do que um túmulo. E o que acontece? Os túmulos atraíam muito a atenção dos salteadores, dos ladrões. Por quê? Porque juntamente com o cadáver era enterrado ali naquela pirâmide tudo aquilo que ele tinha, seus pertences particulares, joias, armas, carros de guerra, inclusive até mesmo escravos. Alguns faraós foram enterrados com seus escravos ainda em vida, que morreram ali na sepultura do seu amo, do seu dono, tá certo? Então, é uma coisa que a gente vê muito. E com relação à religiosidade egípcia, nós vimos também a questão da mumificação.
Porque uma das crenças dos egípcios é que a alma, após o cidadão ali morrer, a alma era julgada no tribunal de Osíris, que era o deus lá do reino dos mortos. E aquela alma, quando ela era absolvida para poder habitar o chamado paraíso, vinha buscar o corpo. E se o corpo estivesse em decomposição, como é que ele ia usar esse corpo? Então, os egípcios se especializaram na conservação do cadáver, na técnica chamada de mumificação. O cadáver era envolto em faixas, depois de ser lavado, ser umedecido com várias substâncias químicas, tudo para a preservação do corpo, acreditando que a alma viria buscar esse corpo se fosse absolvida lá no tribunal de Osíris. Viram que civilização interessante com relação aos seus mitos? Tem muito mais, claro, e eu sempre saliento. Aquilo que o Projeto História traz para você não é tudo. Existem muitas coisas que você pode pesquisar, principalmente com o advento aí da internet. Esse instrumento que você está usando para assistir esse nosso diálogo, por exemplo, o celular é uma arma muito interessante no que diz respeito à busca por conhecimento. Use isso a seu favor, busque conhecimento e vá além daquilo que o Projeto História com o professor Marcelo está trazendo e vai trazer para você, tá bom? Falamos também da Mesopotâmia. Mesopotâmia, que é uma palavra de origem grega, que significa terra entre rios. Um conjunto de cidades que se estabeleceram justamente às margens de dois rios. Lembra quais foram? Tigre e Eufrates. Então esses dois rios possibilitaram o desenvolvimento de várias cidades numa região chamada de Mesopotâmia. E essas cidades, uma ou outra, numa determinada época, tomava o domínio, exercia o domínio sobre as demais, constituindo um império. E dessas cidades, eu fiz questão que vocês gravassem o nome. Se lembram qual foi? A cidade de Ur. Por que a cidade de Ur é importante no sentido do nosso trabalho, nosso projeto aqui? Porque é dessa cidade que vai sair um grande líder chamado Abraão. Lembra dele? Abraão, ele foi um dos patriarcas do povo hebreu. O povo hebreu que vivia inicialmente do pastoreio. E Abraão, segundo a tradição bíblica, porque nós vimos que a Bíblia continua sendo o documento, referência no que diz respeito à historicidade dos hebreus, lá conta que Abraão, ele foi chamado pelo seu Deus, lembrando que os hebreus foram o primeiro povo monoteísta. Enquanto todos os outros que nós estudamos e vamos estudar eram politeístas, os hebreus firmaram a sua fé em um único Deus, daí o termo monoteístas. E o Deus dos hebreus era Javé, e segundo a tradição dos hebreus, esse Deus apareceu a Abraão e disse para ele se deslocar para uma outra terra. E Abraão saiu justamente da cidade de Ur, que estava lá encravada na Mesopotâmia, na junção desses dois rios aí. E ele vai em direção a Canaã. Lá ele leva sua família, lá ele desenvolve sua atividade de pastoreio e gerações vêm após ele. Até que na geração de Jacó, neto de Abraão, ocorre uma grande fome lá em Canaã e eles se deslocam para o Egito. Lá no Egito, o grande líder é José. Já ouviram falar, né? José do Egito. Então é uma história muito interessante que nós também tratamos no projeto História com o professor Marcelo. E nesse momento aí, em que o povo se estabelece no Egito, o povo hebreu se estabelece no Egito, quem governa são os Hyksos, aquele povo que assumiu o controle do Egito e afastou as dinastias dos faraós. Lembra o que é dinastia? Isso, uma sucessão de reis que pertencem à mesma família. Então os Hyksos se apossaram ali do Egito. É nesse momento que os hebreus chegam e se estabelecem, porque José está ali como governante, como uma pessoa de grande poder no Egito. Não chega a ser um faraó, mas tem muito poder e muita influência. E ele acaba recebendo, além de sua família, pessoas que conviviam com a sua família, seus irmãos e por aí vai. É uma história muito conhecida, que também está onde? Na Bíblia. Leia a Bíblia, que você vai encontrar muitas informações. Só que a geração de José, ela vai passando, e o povo hebreu vai se multiplicando ali no Egito. E os Hyksos, eles são expulsos. A antiga dinastia de Faraó retorna e expulsa os Hyksos. É aí que começa o período de escravidão do povo hebreu. Foram cerca de 400 anos, 4 séculos aproximadamente, de escravidão lá no Egito.
E segundo também a tradição bíblica, Deus não esqueceu o seu povo e encaminhou Moisés para libertar esse povo, para ser o grande líder, porque Moisés também nasceu ali no meio da escravidão do povo hebreu. Ele era filho de escravo, mas por um desígnio da própria história bíblica, por um desígnio do Deus dos hebreus, Moisés é poupado de uma chacina que aconteceu, de um massacre que o faraó na época determinou. Ele consegue escapar e mais tarde ele se torna o grande líder que vai conduzir o povo do Egito de volta à terra prometida, para Canaã. E esse momento ele é muito marcante na história do povo hebreu e é contado lá no livro de Êxodo, um dos 5 livros do Pentateuco. Lá no Êxodo você vai encontrar em detalhes toda essa história de saída do povo hebreu lá do Egito de volta para Canaã. E nós vimos também nesse inteirinho a história dos fenícios. Lembra aquele povo que tinha um territóriozinho bem pequenininho, mas eles não se entregaram. Apesar de pequenos, eles tinham uma vantagem muito grande. Eles estavam de frente para o mar Mediterrâneo e usaram o mar a seu favor. Eles foram hábeis navegadores e estabeleceram comércio marítimo com várias nações ao seu redor e se tornaram um pouco fortes. Além de uma coisa muito interessante que eles deixaram, não somente para o povo daquela época, para a geração daquela época, mas para nós também. Eles firmaram as bases do alfabeto que nós usamos. Pois é, eles criaram um alfabeto, porque já que eles eram comerciantes, precisavam de uma escrita simples que pudesse ser usada no dia a dia, mais simples do que a dos egípcios. E nós vimos que os egípcios tinham 3 tipos de escrita, lembra? A escrita hieroglífica, a escrita demótica e a escrita hierática. Eram 3 complexos sistemas de escrita. E para os fenícios, que viviam com cálculos de comércio e tudo mais, eles precisavam de uma escrita mais simplificada. Então eles disseram, não, peraí, vamos criar a nossa escrita. E foi assim que fizeram. Criaram um sistema de escrita que deu origem ao nosso alfabeto, porém sem as vogais. Esse, entre aspas, alfabeto fenício só tinham as consoantes, não tinham vogais. As vogais serão acrescentadas por um outro povo, que vai pegar esse alfabeto fenício e vai aperfeiçoar acrescentando as vogais. Não vou dizer agora que povo é, mas talvez você já saiba. Se você já sabe, coloque aí no comentário. Aliás, comente, tá bom? Deixe seu comentário, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Eu gosto de ler a opinião de vocês acerca de tudo que a gente está abordando aqui. A troca de ideias é muito importante também. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, porque nós estamos caminhando de vento em popa a um grande projeto aí para 2026. Eu espero desenvolver vários assuntos, várias temáticas aqui, tá bom? E deixar aí registrado no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe, curta, faça o que você quiser. Enfim, esse projeto História com o Professor Marcelo, ele é nosso, tá bom? E eu agradeço muito a vocês. E aqui nós finalizamos a nossa primeira aula de revisão. Foi uma breve revisão, um breve apanhado de tudo que a gente já viu até aqui na nossa aula. Essa aqui é a nossa aula 11, a nossa 11ª aula. Mas virão, se Deus quiser, tá bom? Então agradeço a vocês, continue nos acompanhando, certo? Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. E lembre-se, o conhecimento ele está à disposição de vocês. Busque esse projeto que nasceu no meu coração e Deus tem abençoado grandemente, e eu louvo a Deus por isso. Ele não quer falar sobre tudo de história, porque nós passaríamos aqui uma eternidade, vídeo após vídeo, e não abordaríamos tudo o que é necessário. É apenas uma pincelada para aguçar a sua curiosidade, tá bom? Portanto, pesquise. Agradeço a você. Encontro marcado para a nossa 12ª aula, que já está a caminho, tá ok? E vamos em frente, vamos buscando conhecimento e compartilhando esse mesmo conhecimento, tá bom? Valeu, até breve, e o encontro marcado até a nossa 12ª aula, ok? Um abraço.